Paz do Senhor, irmãos! Vamos estudar hoje a Epístola aos Romanos. Vamos entender algumas coisas. A Epístola de Paulo aos Romanos foi chamada a Constituição da Fé Cristã e o Evangelho segundo Paulo. A lógica, a sequência e alcance de Romanos a tornam um padrão teológico do Novo Testamento. Que cidade? Roma. Roma era a figura predominante em todas as questões imperiais, políticas, sociais, militares, comerciais e religiosas. Roma foi construída através de conquistas e sustentada pelo gênio de sua força militar, competência administrativa e rapidez das comunicações. No Império Romano, construiu-se muitas estradas e muito acesso às outras regiões. Por isso que nessa época do Império Romano, nós vemos que teve essa importância na agilidade da locomoção. Então, claro, os apóstolos se aproveitaram disso, viajavam, pregavam, teve facilidade para todo mundo. Por causa de suas conquistas e empreendimentos comerciais, Roma era uma cidade de imensa riqueza. Olha só, durante o primeiro século da era cristã, acima de 1.500.000 pessoas habitavam em Roma, das quais 800.000 eram escravos. Então nós temos praticamente uma metrópole aqui, uma cidade muito grande. Língua. Embora o latim fosse a língua oficial, a língua falada em Roma e no Império era o grego. Então é importante compreender esses dois pontos. Qual era o império que dominava? Roma. Mas a língua oficial era a língua grega. Por quê? Porque o Império o Império Romano desbancou o Império grego, mas a influência grega continua. Roma era o centro desse império e Paulo escreveu à igreja o mais profundo documento de importância teológica e ética que se encontra em toda a literatura. Então, de todas as cartas de Paulo, a carta aos Romanos é considerada uma das cartas principais mais profundas e teológicas. A fundação da igreja. A história real da fundação da igreja em Roma perdeu-se para nós. Clemente de Roma não escreveu acerca da fundação dessa igreja, embora ele tenha escrito que Paulo e Pedro, ambos foram martirizados lá. É importante lembrar que quando se fala em igreja, a gente já imagina um templo. Nessa época aqui, não. Eles iam, pregavam para as pessoas, o evangelismo pessoal, se reuniam em grupos, se reuniam nas casas e ali começou a formar-se as primeiras comunidades cristãs. A tentativa de se colocar Pedro em Roma antes de Paulo é rejeitada, de maneira certa, por praticamente todos os estudiosos do Novo Testamento. Esse aqui é um ponto importante, que fala da tradição do catolicismo, mas não vamos entrar nesse detalhe hoje, porque o objetivo é a carta aos crentes de Roma. A melhor solução para o problema acerca da fundação da igreja em Roma é que discípulos são identificados, aqueles que se converteram no Pentecostes, retornaram a Roma com os elementos básicos do evangelho, formando o núcleo de uma igreja. Olha que interessante. Então acredita-se que muitos estavam naquela festa lá em Jerusalém, a festa chamada Pentecostes, e eles acabaram então voltando para Roma e se reunindo ali com os que aceitaram Jesus e começam a desenvolver a sua fé cristã. Autor. Quem é o autor da carta aos Romanos? É Paulo, só que tem um detalhe. Paulo é o autor, mas o escritor se chama Tércio, o escriba. Então Paulo vai ditando e o seu escriba, chamado Tércio, é quem vai escrevendo. Data. Durante o inverno de 55 a 56 depois de Cristo. Nesse período, Paulo faz a coleta para a igreja de Jerusalém. Isso está em Romanos 15, do 25 ao 29. Foi ali também com grande probabilidade que escreveu a carta
aos romanos. O amanuense, que é o escriba dessa carta, foi Tércio, aparentemente um membro da igreja em Corinto. Alguns indícios da carta nos permitem essa afirmação. Primeiro, Paulo recomenda aos romanos a diaconisa da igreja de Cencreia, Febe. Alguns autores pensam que Febe seria portadora da carta. Outro detalhe, Paulo envia saudações da parte de Gaio, que hospeda a mim e a igreja. É natural identificar esse personagem com o Gaio que o apóstolo batizou em Corinto. Também Erasto, administrador da cidade, envia saudação aos romanos, sem dúvida o mesmo Erasto que permaneceu em Corinto. Então, compreende-se que essa carta foi escrita em Corinto e enviada aos romanos. Propósito. O propósito imediato da carta aos romanos era Paulo apresentar-se à igreja em Roma, a fim de obter apoio entre os irmãos. Vamos agora analisar o conteúdo dessa carta. Os 17 primeiros versículos de Romanos são introdutórios. Neles, Paulo faz uma saudação inicial, era costume. Epístolas são cartas, então a pessoa colocava o seu nome, se apresentava, o local, e Paulo segue essa linha. Então ele coloca remetente, destinatário, saudação e bênção. Aí ele começa a desenvolver o assunto. Faz um resumo de sua vida mencionando seu chamado apostólico. Por que Paulo tem esse cuidado de falar do seu apostolado? Apóstolo é aquele que teve convivência com Jesus e viu os atos de Jesus. Mas Paulo não viu. Mas Paulo teve o seu chamado e o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele não teve aquele encontro com Jesus pessoalmente, mas agora ele tem, a partir dessa experiência, quando ia perseguir os cristãos, e então Paulo se torna também um apóstolo pela sua entrega, pela sua visão, pela sua experiência e pela sua missão. Mas alguns cristãos da época questionavam esse apostolado. Então ele vai se defender no primeiro capítulo. E ele vai dizer o seguinte, 1:1, sua condição de servo de Jesus Cristo. Ele vai se apresentar também como um servo de Jesus. Até porque havia o questionamento. Ah, mas esse não era aquele que perseguiu os cristãos? Era. Agora ele também é um cristão. Seu chamado apostólico, sua separação para o Evangelho de Deus. Ele vai explicar tudo isso no capítulo 1. É dessa maneira que Paulo se vê e deseja que os destinatários de sua carta ou epístola o considerem, ou seja, um irmão a serviço do Evangelho que eles professavam, cuja fé o apóstolo faz questão de enaltecer. Vamos ver o que diz? Capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo, após as explicações de cunho pessoal, anuncia a chave de sua carta. O Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem pecador. A mensagem de Paulo, no geral, é uma mensagem cristocêntrica. Vamos apenas compreender o chamado de Paulo. Além de ele ser um missionário, fundador de igrejas, um viajante que foi pregando o evangelho por todos os lugares que ele passou, as cartas de Paulo têm cunho doutrinário e teológico. É diferente dos evangelhos, que contam os feitos de Jesus. Paulo está preocupado com a fundação das igrejas, preparação de obreiros, separação, a parte em que Paulo trabalha é a base das igrejas, porque a preocupação dele seria o futuro da igreja. Essas igrejas precisavam de uma linha de pensamento. Perceba que o Novo Testamento é totalmente diferente de Velho Testamento. O Velho Testamento trabalha a questão dos reis, trabalha a questão histórica, a possessão da terra, desde Abraão até a monarquia, enfim. O Novo Testamento trata da igreja e toda instituição precisa de organização. E Paulo tem essa preocupação e nos deixa esse rico conteúdo.
Vamos agora, princípios do Evangelho. A culpa dos gentios. Nos versículos 18 a 32, Paulo relata a pecaminosidade universal do gênero humano, descrevendo a aterradora depravação em que o homem se encontra. Tal situação é consequência do fato do homem perder o conhecimento sobre Deus. Esse conhecimento foi dado ao ser humano por intermédio das coisas criadas e por isso o mesmo é indesculpável. Por não dar a devida glória a Deus, o homem passou a cultuar a criatura. Consequentemente, o estado da humanidade desviada é de culpa diante de Deus, ficando desse modo exposta ao seu juízo. Observamos também uma forma do juízo se revelar sobre o homem, no fato desse ser entregue a si mesmo. Aqui, quando Paulo fala que as pessoas que não temem, não conhecem nem respeitam a Deus, resistem, elas acabam sendo entregues às próprias paixões. E nós sabemos que as paixões, elas têm a função e a capacidade de humilhar o ser humano. Quando o ser humano se entrega a si próprio, ao próprio desejo, às próprias carências e necessidades, ele expõe toda a sua imundícia, a sua pecaminosidade. E é desse assunto em que Paulo está tratando. Vamos à frente. A partir do capítulo 2, do 1 ao 3, Paulo trata sobre a culpa dos judeus. Vamos lá. Capítulo 2. Paulo continua a temática sobre a culpabilidade do homem diante de Deus, como foco especial para a culpa dos judeus. Segundo Paulo, os judeus eram possuidores de maiores privilégios do que os gentios, contudo, isso não os justificava. Aqui tem algo interessante. Só o fato de eu ser judeu, de eu ter linhagem, de eu ter sangue, me torna justo diante de Deus? Claro que não. Só que muitos pensavam assim, brigavam pela sua descendência abraâmica, falando de sangue, falando de tribo, falando de clã, falando até do sacerdócio. E Paulo diz, não é isso que justifica diante de Deus, não. Aí ele vai tratar sobre o coração e não apenas sobre a linhagem, até porque tinha um coração duro. Antes de iniciar algumas acusações contra os judeus, Paulo apresenta dois princípios preliminares. O juízo imparcial de Deus, olha só, e a universalidade da obrigação moral. Ou seja, então esse povo é um povo separado, e realmente é. Então esse povo tem privilégio por esse simples fato. É só olhar a história e você vai ver que não. Todas as vezes que o povo não cumpriu o trato, o pacto com Deus, pecou contra Deus, eles foram punidos. É só você olhar para os cativeiros. A Síria, Babilônia, os inimigos que vinham, quando você pega o fundo da história, na maioria dos casos, era porque o povo tinha se rebelado contra Deus. E Paulo trata disso. Lembre-se que Paulo era fariseu, ele tinha conhecimento de toda a história judaica, ele tinha conhecimento das leis, então ele trata dos assuntos assim com muita leveza, ele trata dos assuntos com muita sabedoria. O juízo imparcial de Deus, a universalidade da obrigação moral. O primeiro é sumarizado no versículo 11, porque para Deus não há acepção de pessoas. O segundo argumenta que todos são inexcusáveis diante de Deus, tanto os judeus com a lei mosaica, quanto os gentios com a lei natural. Em Romanos 2, do 17 a 24, Paulo faz uma exposição corajosa da injustiça dos judeus. Disse que eles pregavam aos outros, mas não a si mesmos. Olha só. Ensinavam para não roubar, mas roubavam. Diziam para não adulterar, mas adulteravam. Nessa abordagem, Paulo argumenta que a circuncisão para eles não tinha valor nenhum, pois só teria quando a lei fosse observada. O que era a circuncisão? Era uma operação feita na genitália masculina, que representava o pacto. Todo judeu tinha que fazer essa cirurgia. Mas isso não devia ser algo apenas físico. Isso deveria lembrar a eles o pacto entre eles e Deus. E isso remete à questão moral. E eles estavam esquecendo. Aí eles diziam para o povo fazer
para o povo não cometer pecados que eles mesmos cometiam. E Paulo rebate. Paulo não desconsidera o judaísmo, mas reconhecia o valor da religião. Justifica isso nos primeiros versículos do capítulo 3, do 1 ao 8, onde afirma que há muita vantagem em ser judeu. A principal é que a eles foram confiadas a palavra de Deus. Deixa eu explicar algo aqui. É inegável que o povo judeu foi escolhido por Deus. Mas onde nós entramos na história? Quando eles rejeitaram a palavra, rejeitaram Jesus. E na verdade, se você olhar a história, eles já vêm matando e rejeitando os profetas. Então matar Jesus era totalmente normal, foi só mais um. E é aqui, com a rejeição deles ao Messias, que entrou eu e você, os gentios, que entrou a igreja, fecha parênteses. Vamos agora à justiça divina. Capítulo 3, do 21 ao 31. Na última parte do capítulo 3, Paulo fala sobre a justiça divina. O pecado deveria ser punido para satisfazer a justiça divina, e o próprio Deus providenciou um meio pelo qual o pecado deveria ser punido na pessoa de Cristo. Através do sacrifício de Cristo. Deus considera o homem justo. Quanto à justiça de Deus, observamos o seguinte: é totalmente gratuita, é pela fé, e o sacrifício de Cristo satisfaz a justiça de Deus. Não confunda a tua vida de santificação com mérito para a salvação. Todo cristão precisa se santificar, sim, para manter a comunhão e herdar a vida eterna. Agora, quanto à salvação, é gratuita. Não precisei pagar pela minha salvação. Segundo detalhe, é pela fé. Se você olhar a história, como que os patriarcas viveram com Deus, alcançaram as promessas? Por merecimento? Não, pela fé. É isso que Paulo está explicando aqui. Depois, o sacrifício de Cristo satisfaz a justiça de Deus. Ou seja, precisava de haver uma reparação para o pecado. O que aconteceu no Éden não é uma historinha, não é algo aleatório. Precisava de algo, um sacrifício perfeito, um sacrifício santo, para então satisfazer a justiça de Deus. Por isso que Jesus veio como humano. Ele não fez um ato lá do céu, ele veio como humano, viveu entre nós, morreu, e então o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus. É por isso que nós perguntamos para as pessoas: quer aceitar Jesus? Porque nós somos fanáticos? Não, porque nós lemos a Bíblia. E o caminho da salvação é através de Jesus. Ele é o mediador. Abraão foi justificado pela fé, não pelos próprios méritos, mas porque confiou em Deus. Vamos agora à justiça de quem crê. Capítulo 5. A justificação pela graça mediante a fé foi tema dos capítulos 1 a 4. A partir do capítulo 5, Paulo trata sobre os benefícios daqueles que foram justificados em Cristo. Paulo faz uma série de comparações entre Cristo e Adão. Isso fica evidenciado pela forma comparativa. Em cada paralelismo esconde-se um grande contraste. Se através de Adão o pecado entrou no mundo, é através de Cristo que a justiça reinou. Vamos olhar um resumo rápido aqui entre Adão e Cristo. O primeiro Adão, a natureza do ato. Através de Adão entrou no mundo o que? O pecado e a morte. Através do segundo Adão, Jesus, entrou a justiça e a vida. O lugar do ato. Onde Adão pecou? Jardim do Éden. Onde Jesus nos redimiu? Na cruz do Calvário. As consequências do ato. Através de Adão entrou condenação, juízo imediato, juízo sobre a posteridade, juízo sobre todos. E através do ato de Jesus entrou justificação, justificação imediata, justificação sobre os que creem e vida eterna. A razão do ato de Adão foi desobediência e Jesus foi então a obediência. A relação do ato com a lei e a graça. Adão, a lei serve para demonstrar a seriedade do seu ato. Você só sabe que pecou porque existe uma regra, uma lei
te mostrando que você pecou. Agora, através de Jesus, a relação do ato, a graça serve para demonstrar muito mais do seu ato. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No caso de Adão, o pecado abundou, e no caso de Jesus, a graça superabundou. Gente, leiam o livro de Romanos inteiro, leiam, não estudem. Eu não posso passar para vocês toda essa riqueza de conhecimento apenas em uma aula, mas é fantástico esse livro. Vamos à frente. Problemas de ética levantadas pelo Evangelho, capítulo 6. Nesse capítulo, Paulo trata sobre como deve ser a vida dos que foram justificados, especificamente sobre a libertação do domínio do pecado. Os argumentos do apóstolo, no entanto, são irrefutáveis ao reprovar esse conceito que, além de inconcebível, era iníquo. Paulo não separa a justificação da santificação. Por quê? Porque alguns alegavam que a graça não era exigente, utilizando isso como pretexto para que os corruptos e perversos continuassem pecando deliberadamente. Aí Paulo vai explicar: liberdade não é libertinagem. Ou seja, cai por terra a ideologia de que Jesus pagou todos os meus pecados e uma vez salvo, salvo para sempre. Tá, então por que me santificar? Vamos compreender o perdão e a justificação. O perdão, imagine um réu. Imagine alguém que está sendo acusado. Ali está promotor, juiz, advogado. E essa pessoa recebeu o perdão dos pecados. Tá? Então ela foi considerada limpa. Só que tem um detalhe, as pessoas irão olhar e irão dizer: foi perdoado, mas fez tal coisa. A justificação, ela nos limpa de tal maneira como se nós nunca tivéssemos pecado. Então compreenda que perdão e justificação são atos diretos de Deus para nós, não por merecimento, mas por pura graça, por pura revelação e por puro amor de Deus. Jamais pense que você está onde está por mérito. Ainda que você tenha batalhado, tenha lutado, tenha vencido muitas coisas, o mérito é sempre de Cristo. E a mensagem de Paulo é essa, cristocêntrica. Vamos à frente. Ele ressalta que, embora o cristão não esteja sobre a égide da lei, mas da graça, não significa estar sem lei. Opa, eu não preciso seguir a lei mosaica, ainda que as leis morais estão vigentes. Não podemos esquecer isso. Mas algumas pessoas pensam assim: agora eu não estou debaixo daquela lei, eu estou na era da graça, eu posso fazer o que eu quiser. Claro que não. Você trocou de Senhor. Antes você servia Satanás, agora você serve a Cristo. Agora, quando eu sirvo a Cristo, significa que eu vou seguir as leis dele. Ué, mas a liberdade fica onde? A liberdade da carne, do pecado. Porque viver no Espírito significa que eu venci a carne. Isso através da conversão por Jesus e da santificação pelo Espírito Santo. Sequência. O cristão e a lei. Capítulo 6. A lei só é válida enquanto vivemos. Capítulo 7. A lei era reverenciada pelos judeus, sendo que para eles era uma blasfêmia dizer que a fé ocupa ou até mesmo suplanta o lugar da lei. Aqui tem um problema interno. Muitos judeus se converteram, mas para eles Moisés e a lei é sagrada. Agora, essa nova doutrina, esse novo ensinamento sobre a fé, sobre a confiança em Deus, era algo para eles que era indesculpável. Isso era considerado uma blasfêmia. E aí eles entravam em debates, entravam em questões, em discórdia, enfim. Tratando desses mandamentos em particular, Paulo certamente o faz à luz da sua bagagem judia, dentro da lei mosaica, lembra que ele conhecia? Lei conjugal, verso 2, ou seja, a aniquilação de todo relacionamento acontece com a morte do cônjuge. Sendo assim, o apóstolo destaca que, do mesmo modo, acontece com os crentes. Estão livres da lei através da morte de Cristo. Aqui ele usa a lei para fazer uma comparação e tentar, de alguma maneira, fazer com que esses judeus compreendessem a sua doutrina. A lei e o pecado não são sinônimos. Outro assunto que ele trata no capítulo 7, do versículo 7 ao 25.
Paulo fala sobre a diferença entre lei e pecado. A lei revelou o pecado, tornando conhecido. O que é pecado? Transgressão contra Deus. Para que serve a lei? Para nos mostrar o que é pecado, para revelar o que é pecado. Sendo assim, nesses versículos encontramos Paulo respondendo a questionamentos inquietantes sobre a questão da luta contra o pecado. E deparamos-nos com o apóstolo desvendando as suas próprias lutas íntimas. Capítulo 8. A lei é dominada pela graça. A palavra que mais se encontra em evidência nesse capítulo é Espírito. Na carta aos Romanos, a palavra Espírito aparece 34 vezes, sendo que mais da metade se encontra nesse capítulo. Paulo escreve em forma de contraste: viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Inclinação para a carne, inclinação para o Espírito, estar na carne e estar no Espírito. Estes contrastes evidenciam o domínio da graça sobre a lei. Em Romanos 8, do 1 ao 4, eu estou confundindo com Atos porque a história de Paulo está em Atos também. Paulo continua seu discurso de domínio da graça sobre a lei, revelando agora o fracasso da lei. A lei foi insuficiente na libertação do homem das amarras do pecado. Mas a nova lei sobre a que estamos, que se chama Lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus, essa nos emancipa da lei, do pecado e da morte. E agora que estamos nos favores da graça e não mais sob o jugo da lei, iremos, de acordo com o apóstolo Paulo, compreender a glória a ser revelada. Isso porque é a soberana vontade de Deus que garante a graça. O apóstolo conclui esse capítulo com um hino do louvor e afirma que, se Deus dirige o nosso futuro, nada mais importa. Devemos somente nos entregar à graça provinda do Pai. O problema dos direitos e privilégios dos judeus. Os judeus foram quem mais resistiram ao cristianismo, que é interessante, que pregava a salvação pela fé e não por obras. Lembre-se que o próprio Jesus questionou a atitude dos judeus, principalmente dos fariseus, que eles faziam algumas coisas para demonstrar santidade, para demonstrar amor. E Jesus questionou isso. Por quê? Porque a salvação não é pelas obras, ela é por fé. As obras, elas são uma consequência da salvação. Se eu tenho Jesus, se eu tenho amor no meu coração, as obras são algo totalmente natural. Até porque caridade não é vaidade. Quando eu faço caridade para alguém, a gente trabalha muito isso na igreja, faça discretamente. Eu não vou ser reconhecido pelos homens. Não precisa. Sendo reconhecido por Deus é o suficiente. O cristianismo na prática. Há uma mudança de assunto a partir dessa sessão, capítulo 12. Na sessão anterior, o tema é a verdade cristã, numa discussão sobre questões doutrinárias. Agora, o assunto é a vida cristã numa perspectiva prática. Introdução. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 12, Paulo aconselha os crentes a se entregarem a Deus em sacrifício vivo. Na realidade, era mais do que um conselho, era um apelo, rogo-vos. Ele vai usar o termo rogar, que está muito acima, é diferente de orar. É chamar a atenção mesmo. A verdade expressa é que Deus se agrada de uma vida santa. Nós devemos ser sacrifício vivo e agradável a Deus. Lembra que ele questionou antes a respeito das pessoas usar da graça agora para viver uma vida sem regra e sem respeito? Aqui está outra resposta. Nós devemos de ser sacrifício vivo e agradável perante Deus. Ou seja, agora o meu coração, a partir da morte de Cristo, a partir do véu ser rasgado, nós estamos em um outro nível. E era difícil para os judeus entender isso. Até hoje, só se for convertido, caso contrário, eles não entendem. Mas Paulo está explicando que agora nós temos um contato direto com Deus. Só que para isso acontecer, para o Espírito Santo habitar em mim, é necessário uma vida de santificação, não uma vida pecaminosa. B. Prática dos dons. Capítulo 12, do 3 ao 21.
Ninguém deveria se considerar superior em relação aos outros pelo dom que possui. A questão dos dons também é fantástica, porque nós temos dons para o crescimento e desenvolvimento da igreja, e falando de forma figurada, agora a ornamentação da noiva. Quem é a noiva? A igreja, a noiva de Cristo. Nos versículos 9 a 14, Paulo mostra que o amor e a ética pessoal se manifestam em várias áreas. Em seguida, o apóstolo, nos versículos 14 a 21, conclui o assunto da ética pessoal, dando várias recomendações sobre como deve ser nossa atitude com o próximo. Vamos agora à obediência às leis civis. Capítulo 13, de 1 ao 7. A questão da ética política tratada aqui é a temática da primeira parte do capítulo 13. Nessa parte, Paulo diz que essa obediência era necessária, pois as autoridades foram constituídas pelo próprio Deus. O governo civil tem a missão de promover o bem e prevenir o mal, contribuindo assim para a justiça de Deus. Não é da vontade de Deus que haja desordem. Qual o objetivo de existir governo? Organização. É só você olhar para o nosso sistema de governo. Ali tem Ministério da Agricultura, da Saúde, da Educação, da Cultura. E a partir dessa sede de governo, então, é transmitidas as ordenanças para todo o município, falando no nosso caso. E assim acontece uma organização e um desenvolvimento da própria cidade, da própria região. Quando, então, os cristãos não vão obedecer o seu governo, apenas quando fere os princípios morais e espirituais, como está acontecendo no Brasil hoje, estão tentando enfiar algumas leis goela abaixo. Isso nós não iremos aceitar. Caso contrário, nós respeitamos as nossas autoridades constituídas, até porque a recomendação bíblica é orar por elas. Por que orar? Olha só, eu oro pelo meu prefeito, governo, eu oro pelo governador do estado, pelo nosso presidente, porque através da oração, se eles forem dirigidos por Deus, eles farão o que é certo. Se eles fazem o que é certo, honesto e o que é bom, reflete em nós, os cidadãos. Então, essa é a nossa obrigação, orar e respeitar os nossos governantes. O amor ao próximo. A partir do capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Essa é a segunda parte do capítulo 13. Aqui Paulo fala sobre o amor ao próximo. Sobre esse amor, Paulo acrescenta duas particularidades. A primeira, o amor constitui um débito que os fiéis são convidados a contrair uns com os outros. O segundo refere-se que o amor não faz mal ao próximo. O amor é a plena realização da lei. Paulo encerra esse capítulo dando 3 conselhos. Primeiro, revesti-vos das armas da luz, andar dignamente e revestir-se do Senhor Jesus. O crente deve apresentar exteriormente, o aspecto de Cristo. Eu reflito tudo que eu tenho dentro. Então, o ensinamento de Paulo é esse: ter Jesus, ter conteúdo espiritual para refletir para as outras pessoas. Os fortes e os fracos, capítulo 14, do 1 ao 15. Nos capítulos 14 e 15 de Romanos, Paulo exorta sobre a tolerância com os fracos na fé. Duas questões debatidas no tempo de Paulo: comer carne e guardar a guarda do dia do descanso. Alguns crentes que Paulo classificava na categoria dos fracos se escandalizavam com aqueles que não guardavam o sábado e que comiam carne. Paulo trata da carne sacrificada aos ídolos. Vamos entender o contexto romano. Nós estamos falando da cidade de Roma, onde havia uma pequena comunidade de cristãos. Em Roma, havia alguns sindicatos. E as pessoas faziam parte desses sindicatos. Só que cada sindicato tinha um patrono, uma patrona, um deus ou uma deusa. Quando eles iam fazer as suas reuniões, tal, eles sacrificavam um animal a esse deus ou deusa. E depois eles comiam essa carne.
É nesse contexto que Paulo está falando para não comer carne sacrificada aos ídolos. Ou seja, participe da reunião, mas não coma. Porque a partir do momento que foi sacrificada a um Deus, já não se tem nada a ver com o Deus vivo, Deus do céu, em que Paulo estava pregando. Isso é muito importante compreender. Outro detalhe, aqui nós temos o sábado como descanso. Lembre-se que as pessoas começaram a se converter. Tinha todo tipo de pessoas convertidas. Os judeus são um grupo fechado praticamente. Agora se converteram. Tinham que aderir à nova doutrina. Deus o livre se não guardasse o sábado. Aí eles queriam colocar para os cristãos novos tanto a circuncisão quanto a guarda do sábado. E daí não fechava. Porque os gentios, que não são judeus, têm outra cultura, tinham seus deuses pagãos. Então Paulo fica no meio e ele tem que trabalhar os dois lados, ensinar os dois lados, ensinar eles a temer a Deus. Por isso ele ensina uma doutrina, tá? Passando algumas questões sem pesar muito, principalmente para os gentios, e ele ensina a se santificar, a respeitar o casamento, a ter pureza sexual. Ele ensina as pessoas a rejeitar, no caso, essas carnes, comida aqui sacrificada a ídolos, algumas coisas assim. Ele não vai passar 300, 400 regras para esse povo que eles nem vão entender. É dentro desse contexto em que Paulo precisa estar trabalhando os dois grupos. No final do capítulo 14, Paulo fala sobre o que deve caracterizar o povo de Deus, ou seja, consideração mútua, paz e coisas que edificam. A liberdade deveria ser norteada pelo amor. Paulo é o seguinte, qual é o seu conselho? Se entristeço meu irmão por alguma atitude, não ando em amor. Se beber vinho ou comer carne faz meu irmão tropeçar, é melhor não fazer. Sabe aquelas pessoas que não tiveram maturidade ainda, não aprenderam e se escandalizam com tudo? Paulo estava tratando desse sentido. Se eu vou fazer algo para escandalizar o meu irmão, eu que já tenho maturidade, já tenho mais conhecimento, então eu vou evitar para que não escandalize esse que ainda não tem entendimento pleno. Na primeira parte do capítulo 15, Paulo continua com recomendação a respeito dos mais fracos. Nossa atitude para com tais pessoas deve ser a mesma de Cristo, pois como Cristo nos aceitou, devemos aceitá-la também. Cristo deu o maior exemplo, aceitando ser circuncidado para confirmar as promessas de Deus. No caso de Jesus, como ele vem de linhagem do povo judeu, então Cristo foi circuncidado segundo a lei. Vamos agora, Paulo explica por que escreve, capítulo 15. Na segunda parte do capítulo 15, do versículo 14 a 21, Paulo fala do motivo que o levou a escrever essa carta. Olha só. Começa com algumas apreciações da vida espiritual de seus leitores, possivelmente informado por outras pessoas, já que ele não esteve em Roma ainda. Podemos perceber algumas características do ministério de Paulo. Seu ministério apostolado era dirigido especialmente aos gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios, tá? Paulo, quando ele pregava nas sinagogas, é só você ler o livro de Atos, e você percebe que muitos rejeitavam a pregação dele, ele saiu dali e foi pregar para os gentios. Sua pregação era acompanhada de sinais e maravilhas, e abrangia uma grande extensão de terra desde Jerusalém até Ilírico. Sua estratégia missionária era evangelizar em regiões distantes e não edificar sobre fundamento alheio. Olha só. Hoje nós temos os famosos pescadores de aquário. Paulo não se preocupa com isso. Ele chega em regiões em que ninguém ouviu o evangelho. Ele prega. E as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, ali ele inicia uma comunidade e ele ensina a palavra. Suas cartas e pregações são de cunho doutrinário, de ensino, e regado com maravilhas, com sinais, com curas, com libertação de endemoniados, e ali ia se formando uma comunidade, ia se fortalecendo espiritualmente. Planos de futuras viagens, capítulo 15. Paulo fala dos seus planos para viagens missionárias. Lembre-se, ele fundava uma igreja, ficava um tempo ali,
pregando, evangelizando, ensinando os novos obreiros, e ele ia para outra cidade. Por isso que o Novo Testamento é recheado de cartas, porque aí ele envia cartas para saber como está aquela comunidade que ele formou e para ensinar os novos obreiros a permanecer na fé, a permanecer na linha, no princípio, de servir a Cristo, de honrar, de ensinar a moral, a espiritualidade e enfim. O fato de anunciar o evangelho em regiões ainda não evangelizadas é que o impedia de visitar os romanos. Aproximadamente de 25 a 30 anos depois de ter anunciado eficazmente o evangelho em várias regiões, é que o apóstolo planeja expandir sua atividade missionária até a Espanha, detendo-se um pouco em Roma. Quando a gente lê, parece que aconteceu tudo rapidinho, sim. 2, 3 meses, 1 ano. Gente, olha o tempo. Aí, depois de todo esse tempo, é que ele vai agora para a Europa. Entretanto, Paulo jamais previa circunstâncias em meio às quais chegaria, enfim, a Roma. Provavelmente seus planos não contemplavam as vicissitudes que seriam enfrentadas por ele, nem por isso deixou de encará-las com muita coragem e ousadia. Paulo finaliza com um apelo pessoal e bênçãos e pede que ore por ele para que fique livre e que seu serviço seja aceito em Jerusalém. Paulo retorna a Jerusalém, nós estudamos isso em Atos, e os irmãos apelam dizendo para Paulo, não vai para Jerusalém, porque lá você vai ser preso. E o Espírito Santo impelia Paulo a ir para Jerusalém, porque de Jerusalém ele iria pregar em Roma. Só que quando você olha para a história, o que me chama atenção em Paulo, gente, é a sua confiança, é a sua entrega, é a sua conversão. É magnífico o seu ministério, chamado para quê? Para sofrer. Ele vai para Jerusalém, ele é condenado pelos judeus, acontece todo aquele processo que prende, que os judeus querem matar ele, aí os soldados romanos levam ele para o governador, entra a questão do rei Agripa, e como ele havia apelado para Roma, para César, por quê? Porque Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas ele era um cidadão romano, então todo cidadão romano poderia ser julgado por Roma, e ele apela para César. Então ele vai ser enviado para Roma. Só que olha só, ele não chega em Roma num cavalo branco. Ele chega como prisioneiro. Aí acontece todo aquele episódio do naufrágio da ilha de Malta, até que ele chega em Roma. E depois que ele chega em Roma, então ele fica em prisão domiciliar por 2 anos. E é ali que ele vai pregar o evangelho. Por isso, na minha concepção, Paulo é o símbolo do espírito livre. Ele enfrenta várias situações, é preso, é maltratado, mas ele continua escrevendo, pregando, recebendo visitas, enviando cartas e o nome do Senhor sendo conhecido e glorificado através da vida dele. Paulo finaliza com um apelo pessoal e bênçãos e pede que orem para que ele fique livre e seu serviço seja aceito em Jerusalém. Aí acontece todo esse processo. Vamos agora às saudações e amigos em Roma para nós encerrar. O capítulo 16 é de saudação pessoal. Nesse capítulo, o apóstolo cita nomes de amigos particulares. Olha só. Dentre esses nomes, alguns são de origem grega, como Apeles, Epêneto, Narciso, Trifena, Trifosa. Por outro lado, Júlia, Rufo, Urbano são nomes tipicamente romanos, alguns de origem judaica. Andrônico, Júnia, Priscila, Áquila, Aristóbulo, Maria. Aqui ele fala de várias pessoas e perceba, ele não fala para um grupo. Aqui tem judeu, aqui tem grego, aqui tem romano, porque a pregação dele não é para um grupo fechado. As saudações de Paulo eram sempre em Cristo ou no Senhor. Isso mostra que Cristo é o ponto de encontro entre pessoas de diferentes raças. É interessante observar também o nome de diversas mulheres que tinham um ministério ativo na igreja cristã. Quando você olha para a história do Novo Testamento, muitas mulheres se converteram e ajudaram Paulo e os outros apóstolos no ministério. Elas recepcionavam nas suas casas, elas ajudavam em algumas questões financeiras, elas estavam
trabalhando também na evangelização. Olha só, nos 2 primeiros versículos, Paulo exorta os destinatários da carta a portarem-se com desvelo com a irmã Febe. Isso está em Romanos 16:1. Quem era Febe? Ali explica porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela abriu as portas da sua casa para recepcionar os apóstolos enquanto eles pregavam o evangelho. Para encerrar a carta aos Romanos. Nos versículos 17 a 20, Paulo adverte contra os falsos mestres. A recomendação de Paulo era para que os crentes romanos não seguissem falsos ensinadores e até mesmo se afastassem da comunhão deles. Uma vez que o mal disseminado por esses falsos mestres não se restringia apenas ao ensino exarado pelos mesmos, mas também na influência que exerciam, especialmente ocasionando divisões e escândalos. O apóstolo demonstra conhecer bem de perto os problemas ocasionados por esses transtornadores. Saudações de irmãos coríntios, 16, do 21 a 23. Os companheiros de Paulo em Corinto, entre eles Timóteo, Gaio, os parentes e o amanuense de Paulo, Tércio, desejaram se associar às saudações paulinas. Finalmente, capítulo 16, 25 a 27, uma expressão de adoração a Deus como em fechamento da carta. E aqui encerramos essa aula com essa preciosidade desse conhecimento que Paulo nos deixou através da sua história, da sua dedicação e dos seus escritos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.